Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio Júnior, coordenador do curso de Gastronomia aqui da Unifatesc. E para nós é um prazer e uma honra poder proporcionar um projeto como esse, o Faça e Venda. Sabemos que o momento não está fácil para ninguém e pensando nisso, o grupo da Unifatesc criou esse projeto lindo e incrível e está dando de presente para vocês. E como que esse projeto vai funcionar? Serão 12 videoaulas gratuitamente disponibilizadas nas nossas redes sociais da Unifatesc, da Gastronomia Unifatesc, YouTube, Instagram, ok? Liberado para todos. E qual que é a ideia do projeto? Nós vamos estar apresentando receitas, eu e outros professores do corpo docente do curso de Gastronomia, apresentando receitas para vocês, né? Onde nós iremos trabalhar receitas práticas, rápidas e fáceis para vocês poderem reproduzir em casa e aí conseguir revender também e ganhar uma grana extra, né? Ter uma renda extra, tá? E para a primeira receita eu falei assim, o que eu vou escolher, né? Falei, vou escolher algo que está no meu caderninho de receita, ó, que está aqui, que é um pão de torresmo que eu sou apaixonado. E no material que está disponibilizado para vocês aí, que vocês fazem a inscrição aí certinho, gratuitamente pelo Google Forms, tá? Lá vai ter o e-mail, vocês vão receber o receituário no seu e-mail. E aí, vocês têm a receita completa, com a ficha técnica, com a história dessa receita do pão de torresmo, do que ela significa para mim, rentabilidade, quantidade e como você pode estar vendendo. Aqui, nós vamos ensinar a receita, o passo a passo. E após isso, né, nós vamos falar um pouco, um bate-papo e para você poder potencializar as suas vendas aí na sua região, na sua vizinhança, na sua família, na sua empresa, ok? Esse projeto da Unifatesc é pensando em vocês que está aí do outro lado em casa. Então vamos começar a nossa receita? Então para o pão de torresmo, o que eu vou utilizar primeiro? Vou primeiro pegar um bolzinho, tá? Esses utensílios a gente chama de bowl, né? Bowl, tudo que é redondinho assim de vidro, alumínio, chamamos de bowl. Eu vou utilizar então, primeira coisa aqui, vou pegar o meu fermento fresco, 20 gramas, tá? De fermento fresco, aquele fermento de padaria, sabe? Que você encontra em qualquer padaria, aí eles vendem, mercado também vende hoje em dia, né? Antigamente só padaria vendia. Aí eu vou ter que utilizar 180 ml de água. Desses 180, eu vou tirar 50 ml, ó, usei o medidor aqui, tá? 50 ml e vou utilizar para dissolver esse meu fermento, né? Vou pegar uma colher aqui e vou dissolver esse meu fermento. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Né, ó, como vocês podem ver, eu vou meio que apertando ele na bordinha para ir dissolvendo ele, tá? Professor, eu não tenho fermento biológico fresco, eu posso usar o seco? Pode. Lembrando que o seco você tem que ativar ele antes, tá? Então, ó. Dissolvendo aqui o fermento. Ó, dissolvi bem o fermento, vou deixar ele descansando aqui do meu lado e aí eu vou começar a preparar a minha massa. E como que eu vou preparar a massa? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, os 300 gramas de trigo, tá? Vou pegar as 5 gramas de sal, ó, o salzinho tá aqui, e as 10 gramas de açúcar, ok? E vou colocar dentro desse bowl aqui, né? Coloquei aqui junto, então todos os meus ingredientes que nós consideramos secos na minha receita. Então, tudo que é seco, o que eu vou fazer? Só sujo uma mão, pessoal. Vou levantar aqui um pouquinho mais a minha doma, tá? Para poder trabalhar melhor com a massa. Coloquei aqui. E aí eu vou misturar esses ingredientes secos.
Misturar bem, basicamente fofar. Peneirem a farinha, tá? Sempre é bom, açúcar, sempre é bom vocês peneirarem, tá? Quando vocês forem trabalhar para evitar que tenha grumos. Misturei bem, a minha bancada já está higienizada aqui com álcool 70, tá? Mas podem fazer dentro do bowl. Eu vou fazer na bancada para ficar mais fácil a visualização de vocês. Coloquei aqui, eu vou fazer uma coroa no meio, né? Um vulcãozinho, né? Que vocês lembram, como alguns chamam também. Vou fazer aqui para colocar o restante dos ingredientes. Então aqui está o trigo, o sal e o açúcar, né? O próximo ingrediente que eu vou colocar é o ovo. Ó. O meu ovo já está separado, ele está lacrado aqui ainda, ó, né? Que eu só vou abrir na hora de utilizar. Então aqui tem 50 gramas de ovo. Como você pesa ovo, professor? Pega o ovo, mistura ele, igual está aqui, e pese, né? 50 gramas. Dá um pouco menos que um ovo, às vezes dá até um ovo, tá? Ó, vai depender muito do tamanho do ovo. Então tá aqui, eu vou colocar aqui no meio, essa minha mistura. Vou começar a envolver, né? O que eu vou misturar primeiro o ovo e depois eu vou começar a trazer os outros ingredientes, tá? Então, vou fofando aqui. Aí eu vou trazer já aqui agora a banha de porco, tá, pessoal? O ideal é banha porque o pão é de torresmo, mas se você for fazer de outro recheio, um exemplo, presunto e queijo, né, com tomate, cuidado com ingredientes que soltam água, tipo tomate, tá? Trazer agora eu vou colocar a banha. A banha é a quantidade de banha aqui, deixa eu achar. 20 gramas de banha também, tá? E eu já vou colocar o fermento já também, que daí eu já faço um processo único só de mistura, tá? Então coloco aqui no meio também. E aí eu vou começar então a misturar, a sovar essa minha massa, né? Então, igual eu estava falando, quando vocês forem trabalhar com outro tipo de recheio, né, frango, ou uma proteína de boi, ou, né, frios, enfim, cuidado com os ingredientes que soltam líquido, tá? Por quê? Porque daí a massa na hora de assar não vai ficar legal. Então, eu vou misturando, né? Vocês vão ver que elas vão ficar meio quebradiça. Aí vocês lembram que no início, na receita, a gente pede 180 gramas de água, né? 50 gramas eu utilizei para dissolver o fermento e 130 ml de água eu deixei separado. E o que eu vou fazer daí agora? Eu não vou colocar tudo de uma vez essa água, às vezes a gente nem usa toda e usa muito pouco, às vezes a gente precisa até de um pouquinho mais. E vou colocando aos poucos, então tem o restante da água que sobrou aqui, vou acrescentando aos poucos e vou sovando a minha massa. Até que ponto, professor? Até o ponto que ela ficar lisa, homogênea, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar bom. Professor, tem como fazer essa massa de outro jeito? Tem, você pode utilizar a batedeira com um batedor, tá? Aí vocês podem utilizar também para fazer a massa, aí quem vai fazer uma grande quantidade, né? Aí pode utilizar. Então a gente vai acrescentando aos poucos a água.
Vocês vão ver que o fermento ele começa a potencializar seu perfume na massa quando você está sovando, tá? Lembre de deixar a bancada sempre higienizada, porque vocês vão estar trabalhando com um produto que vocês vão estar fornecendo a outras pessoas, né? Você vai estar atendendo outras pessoas e vocês vão, né, tem que ter cuidado aí, então, com toda a parte sanitária, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, mão, bancada sempre higienizada, né? Unhas aparadas, pode trabalhar com luva também, tá? Então, ó, basicamente eu não preciso colocar mais água. Vamos sovar para ver. A gente é mão. A gente tem alguns movimentos que a gente faz para massa de pão, né? Então esse é o lateral, né? A gente vai começar a fazer um pouquinho de barulho aqui. A gente tem que ativar o fermento dessa massa. E como que eu vou ativar o fermento dessa massa? Eu vou colocar aqui para não correr o risco de cair aquilo ali. Como que eu começo? Eu bato a massa na bancada, né? Na mesa aí, para ir ativando, né? Tem aqui, ó, o movimento de respiração também, que a gente pode fazer. Cada um tem seu movimento, cada um vai encontrar o seu melhor movimento para sovar essa massa, né? O ideal é que ela fique bem lisa e bem homogênea, tá? E cuidado com a quantidade de água. Esse vai ser o segredo aí da sua massa, né? A quantidade de água é o que vai fazer a diferença nela. Ó, vocês vão vendo a massa, né? Ela vai se unificando. Então, eu vou sovando sempre, né, até ela ficar extremamente macia. Olha como ela já tá, essa massa. Que linda que ela tá ficando. Parece que ela tá ficando, não, que ela já tá, né? Que ela já tá linda. Pessoal, nunca vai polvilhando. Se você colocou muita água, você sova. Você não fica colocando mais trigo, porque daí a sua receita vai desandar, tá? Então, tem uma massa aqui linda, né? Olha só, ela chega tranquilamente. O que eu vou fazer então agora? Eu vou colocar ela para descansar por 15 minutos com plástico filme, né? Então, ó, fiz aqui a minha bolinha. Vou pegar um bol. Agora sim, vou polvilhar um pouquinho de trigo aqui, ó. E vou colocar. Ah, professor, eu não tenho plástico filme em casa. O que eu posso colocar? Pode ser um pano de prato, tá? Mas deixa ele descansar 15 minutos em um lugar assim, mais quentinho, vamos dizer assim. Que ele cresça aí, basicamente dobre o tamanho, para que comece a ativar então a cadeia de glúten dele, né? A rede de glúten desse nosso pão, tá? Então vamos colocar aqui o plástico filme. E vou deixar a massa descansar aqui então por 15 minutinhos, tá? Enquanto ela descansa, eu vou aproveitar e untar a minha forma, tá? Então como que eu vou untar? Óleo, né? Vou colocar óleo aqui. Você pode fazer na forma de bolo inglês, né? Aqui eu vou usar essa forma aí de furo no meio, que eu gosto por causa do formato que o pão fica, valoriza o produto. E vou untar aqui. Aqui eu estou untando com Perflex, mas pode ser guardanapo de papel, tá? Papel toalha, né? Igual vocês conhecem. Então aqui, esse Perflex está limpo também. Então untei bem com óleo. Com óleo, cuidado com excesso, né, de óleo. Então é bom sempre usar um papel ou um pano absorvente para untar. E aí vou colocar trigo, né? Então é o que ela fala assim, é aquela famosa frase, é aquele clássico, aquela untada de forma clássica. Vou colocando, vou bater na lateral, passo em todos, né, os pontos da forma.
meio. O meio que dá um pouquinho mais de trabalho. Posso utilizar a mão para auxiliar. Mas o ideal é sempre pegar todas as partes. O excesso, ó, voltamos aqui, nunca desperdiçar. E aí nós untamos a forma, tá? Então tá bem untadinha, nós vamos deixar ela reservada já na lateral. Enquanto a nossa massa descansa, certo? Então, 15 minutos, olha como essa minha massa dobrou de tamanho já. Ó, tô tirando meu plástico filme e olha como ela dobrou de tamanho, como ela tá macia, ela está bem leve já, dá pra perceber, né? E aí eu já polvilhei um pouquinho de trigo aqui, vou puxar o excesso para a lateral, porque eu não preciso de tanto trigo. Porque eu vou abrir essa massa agora. Então, você viu, ó, tô passando um pouquinho de trigo por cima. Vou pegar aqui o meu rolo e vou começar a abrir a massa, ó. Né? Então, vou abrir na massa. O máximo que eu conseguir. Vou tentar abrir ela de uma forma mais retangular possível, tá? Não precisa ser um retângulo. É perfeito, mas que eu compreenda como sendo. Então, vou abrir o máximo essa massa. Então, abri a massa, o que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui eu tenho banha de porco, tá? E peguei um pincel, pode ser qualquer tipo de pincel, e vou pincelar essa massa com essa banha de porco, tá? Porque o nosso pão é de torresmo. Se for de calabresa também vocês podem pincelar, que vai ficar super bom. Então, vou pincelar por toda a massa. Esse daqui a gente vai fazer um pão, né, do tamanho de 22 centímetros. Mas vocês podem fazer vários pequenos para vender num preço mais em conta, para ter rendimento. E aí, eu vou fazer o quê? Colocar os meus torresmos. Aqui meu torresmo já está picado, tá? Qualquer torresmo. Só evitem colocar pedaços muito grandes, tá? Vocês podem usar o processador para auxiliar, né, a picar. Ou na ponta da faca também, tá? Então vou colocar aqui, ó, meus torresmos. Coloquei meus torresmos aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar. Como que eu vou dobrar? Como se fosse uma carteira. Então, vou pegar a ponta aqui, vou levar ao meio, certo? Dá uma apertada. Vou pegar a ponta aqui e trazer ao meio também. Feito isso, eu vou dar outra dobra. Que eu vou fazer o quê? Levar ao meio. A gente chama essa dobra do meio ao meio, tá? E aí, eu fiz isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou girar essa massa, né? Vou girar e vou juntar as pontas dela, ok? Vou girar mais um pouco.
Não tem problema se a massa rasgar um pouco, tá? E vou juntar as pontas, né? Vou pegar minha forma que eu já untei e vou trazer a massa aqui. E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar aqui já uma gema, né? Vou levar ela para dobrar o tamanho de novo. Vou pegar aqui, coloquei. Vou pegar o plástico filme. Cobrir ele de novo. E vou deixar ele descansar até dobrar de tamanho. Mais uns 10, 15 minutos, tá? Se não tem um plástico filme, pode utilizar um pano de prato. E aí eu vou deixar descansar por mais 10, 15 minutinhos, tá bom? Enquanto ele descansa, eu vou dar uma organizada aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, ficou aqui mais 15 minutos, ele dobrou o tamanho do nosso pão, olha que coisa linda, né? E aqui eu tenho somente a gema, tá? Vou pincelar agora, então, o nosso pão com a gema, para ele ficar com aquela cor dourada, bonita, certo? Pincelo todas as partes dele. Ele vai crescer um pouco mais, com certeza, né? E tal. E aí, o que nós vamos fazer? Levar no forno pré-aquecido a 180 graus, pessoal, por 30 minutinhos, tá? Forno de casa mesmo, deixa ele aquecido. Você pode aquecer ele em 200 graus com aqueles fogão de casa, fogão convencional, né, que tem o forno junto, ou até aqueles forno elétrico. Coloque ele para aquecer a 200 graus. Na hora que ele estiver bem quente, aí você baixa para 180 e coloca o seu pão, tá? Então, polvilhei ele, olha que lindo. E agora eu vou levar para assar e já mostro o resultado para vocês de como ele ficou e de como esse faça e venda é incrível. Então, pessoal, passado 30 minutos no nosso forno aí a 180 graus, olha que coisa mais linda! O nosso pão está pronto. Vamos soltar ele, ó, ele já solta automaticamente, ó. Coloco aqui, eu já deixei ele descansar um pouquinho. E eu sempre coloco ele num descanso antes de vender, né? Antes de preparar ele para venda. Vou deixar ele descansar pelo menos ali por 30 minutos, né? 40 minutos. Aí depois eu posso pegar aí o meu saco plástico, né? Descartável aí e tá cobrindo ele e vendendo ele. O preço de custo deles vocês já têm aí no receituário de vocês, na ficha técnica. Vocês já sabem o rendimento dele também, né? E vocês já sabem também o preço que vocês podem praticar para a venda aí na região que você está. Lembrando que esse é um projeto da Unifatec, pensando sempre no melhor para você, principalmente no momento de crise, tá? E aí, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira aula, a primeira receita do nosso Faça e Venda. Até a próxima, pessoal!